Então, amores, estou voltando aqui, tudo bem? Resolveram? Deu tempo de dar uma respirada? Deu? Deu tempo? Ia ficar muito pesado, né? Ia ficar muito pesado. Apesar do assunto não ser muito grande, a história de Napoleão Bonaparte é muito densa, né? Cada tela dessas, já que tem que falar, 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 então eu não queria que ficasse muito cansativo para vocês, tá? O Império Francês. O que vai acontecer aqui? A gente viu então que o Napoleão, a Revolução Francesa acabou em 1799, vai aparecer lá o consulado, né? Eu coloquei como quarta fase, mas na verdade a gente chama, a gente vê a Revolução Francesa acabando ali. O consulado é o momento em que o Napoleão vai assumir junto com outras duas pessoas, são três cônsules. Ele vai ser o mais importante deles. Né? Vai fazer muitas modificações na França, modificações importantes. A França estava saindo da Revolução, uma França bagunçada. Então a gente vê a importância do Napoleão aí: banco, moeda, a questão do retorno da escravidão nas colônias. Né? Eu comentei até do artigo que eu li, né? Do autor do artigo interpretar aí, né? Como se o Hitler se debruçasse aí sobre a figura de Napoleão, copiasse algumas coisas de Napoleão. O autor do artigo defende isso, né? Inclusive fez pesquisas e chegou à conclusão de que na França não, no Haiti, na verdade, vão existir, que era a colônia da França, campos de extermínio, né? Vão matar muitas pessoas usando gás também, como o Hitler fazia. Então cabe a gente estudar, por isso eu coloquei lá importante. Cabe estudar, vai despertar aquela lâmpadazinha em cima da nossa, aquela curiosidade, aquela interrogação, sabe, em cima da nossa cabeça, tá? Chegamos então aqui no Império Francês, o Napoleão vai concentrar poderes nas mãos dele e vai se tornar imperador. O que vai acontecer em 1804? Né? Ele vai chegar imperador, e essa fase aqui, essa imagem é muito legal. A gente percebe uma retomada, né, da proximidade com a Igreja Católica. A gente vê aqui, olha, várias pessoas, olha aqui, estão vendo aqui no centro um cara com uma túnica amarela, um chapéu assim parecendo de cone, alguns caras com chapéu de cone, aqui branco, um outro dourado aqui, olha, com chapéu de cone, estão vendo aqui? Esses caras representam a Igreja Católica. Então vai haver uma certa, entre aspas, aproximação, né, do governo do Napoleão Bonaparte com a Igreja. Porém, quando acontecer, né, o momento da coroação, quem coroava os imperadores era o Papa. Era o Papa que pegava essa coroa em cima de uma almofadinha, né, toda bonita, toda pomposa, toda cheia de circunstâncias, pegava e botava na cabeça do imperador. O imperador abaixava a cabeça, como tem uma mulher aqui abaixada, olha, que é a esposa de Napoleão Bonaparte, estão vendo aqui? Com uma capa vermelha. E o Papa coloca na cabeça do rei, do imperador e da imperatriz. Aqui o Napoleão vai pegar a coroa da mão do Papa e vai dizer: Papa, segura a tua onda, que quem vai se autocoroar sou eu. O poder da igreja não é maior do que o meu. O meu Estado é laico, perdão, o meu Estado é laico, ou seja, existe a separação, né, entre imperador e Igreja Católica. A Igreja Católica é a maior, né, ainda era a maior, mas o Napoleão vai reconhecer o fato de outras religiões existirem na França, né, e respeitar isso. Por isso a gente fala Estado laico, né, não existe uma religião oficial, tá? Não existe uma imposição de uma religião. Então isso aqui vai ser muito interessante para a gente perceber que o Napoleão ele vai mostrar para a igreja que o poder do Papa, da Igreja Católica, não é maior do que o poder dele. Isso aqui é um momento, como é que a gente pode falar? Clássico, né? De representação de que o Napoleão é centralizador, de que o Napoleão é dominador, de que o Napoleão vai estar agindo ali como um ditador. O Napoleão vai inclusive, pessoal, trazer, né, criação de escolas, vai trazer o francês, que é obrigatório aprender o francês, vai trazer a ideia de igualdade, mas a gente percebe igualdade. Poxa, igualdade como igualdade? Se o homem tem cidadania e a mulher não tem. A mulher tem que obedecer ao pai e ao marido. Ele vai determinar isso. Cidadania é para o homem, então a gente percebe que igualdade é essa. Né? A gente vai perceber uma ditadura, como eu falei, né? Dele ter criado censura, campos de concentração, né? Supostamente cabe a gente estudar. Tá? Essa autocoroação, então, vai ser a representação clássica de concentração de poder e de Napoleão mostrar: Papa, o teu poder não é maior do que o meu. Quem que vai colocar a coroa na minha cabeça sou eu.
e na cabeça da minha mulher sou eu, não é você não, tá? Aqui a gente vai pensar assim, nossa, Jaque, mas você está falando da França, França toda modificada, Napoleão fazendo uma porção de coisas, mas é a Inglaterra. A Inglaterra, pessoal, nesse momento aqui, é importante a gente saber que eram inimigas desde o século XI, né? A Grã-Bretanha está lá, né, no Reino Unido, onde está a Inglaterra, sabe? Vai ser invadida por franceses. A gente está no século XI. E essa inimizade, né, entre elas remonta ao século XI. Então, vai haver aí entre a Inglaterra e a França a Guerra dos 100 Anos, quando aparece a Joana d'Arc, a França vai ganhar. Vai haver entre a Inglaterra e a França a Guerra dos 7 Anos, a gente viu, depois da Guerra dos 7 Anos, exploração aumenta, lei do açúcar, selo e chá. Na nossa paródia, quando a gente falou de independência dos Estados Unidos, Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra vai vencer, a França vai ficar chateadinha. Então a gente percebe que essa rivalidade é antiga, né? Nesse momento aqui, a Inglaterra é a toda poderosa, está industrializada, né? A Inglaterra está com muitos produtos, a França está de lado e o Napoleão não queria isso. O Napoleão, com seu expansionismo, era centralizador, era expansionista, ele queria fazer da França o grande império europeu, maior do que a Inglaterra, obviamente, tá? Então a gente vai ver aqui na batalha de Trafalgar, nessa batalha o Napoleão vai ser derrotado, né? Quando a França vai se unir aí à Espanha para combater a Inglaterra, e o Napoleão vai perder, e aí ele vai pensar assim, poxa, com a Inglaterra eu não posso mesmo, com a Inglaterra tá difícil. O que eu vou fazer? Eu vou criar o bloqueio continental. Tô nessa tela aqui do bloqueio continental, porque a Inglaterra, pessoal, tá lá do outro lado do oceano. A Inglaterra pertence, o Reino Unido pertence à Europa, mas está lá do outro lado do mar. E a Inglaterra tinha uma marinha muito poderosa. Ninguém conseguia bater a marinha, abater, né? E conseguir a marinha inglesa. Ninguém conseguia. Então Napoleão pensou assim: bom, se eu não posso com ela dessa maneira, eu bloqueio ela. O que ele fez? Tá vendo aqui? Eu coloquei umas setinhas pretas nessa linha pontilhada rosa. Estão vendo aqui? Ó, começa aqui no Lisboa e vai até lá em cima na Noruega. Isso aqui a gente vai chamar de bloqueio continental. Isso vai acontecer em 1806, no governo do Napoleão Bonaparte, e ele vai dizer, bom, se eu não posso com ela, não consigo lutar com ela, ela é toda poderosa dos mares, beleza, então eu bloqueio o continente europeu de fazer comércio com a Inglaterra. Eu vou enfraquecê-la economicamente. Eu vou enfraquecer essa economia. Ela não está com tanto produto industrializado, ela não vai querer vender, mas a Europa não vai comprar, porque ela tá lá do outro lado do mar, é toda poderosa, beleza, mas aqui no continente quem manda sou eu. E aí ele vai dizer, país que fizer comércio com a Inglaterra eu vou invadir. E aí vai dar aí na invasão da Espanha, vai dar na invasão da França e vai ser a derrocada dele quando ele invadir a Rússia, tá? Então entendemos o que é bloqueio continental. Eu não posso com a Inglaterra, eu não posso invadir, né? Tentei batalhar lá com ela, me unindo à Espanha, passando por ali pelo Mediterrâneo, me unindo à Espanha deu ruim na Batalha de Trafalgar, então eu bloqueio o continente europeu de fazer comércio com ela e vamos ver qual vai ser o país que vai me desobedecer. E aí vão acontecer as invasões. A Espanha tinha, na verdade, pessoal, a Europa como um todo, né, já estava conhecendo os produtos industrializados ingleses e o bloqueio continental não vai dar no que o Napoleão queria, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Os países, né, Portugal, Espanha, os países vão fazer comércio com a Inglaterra. Portugal sempre foi parceiro da Inglaterra, parceiro econômico. A gente vai ver a história de Portugal aqui, como é que isso vai se desencadear. Tá? A Espanha também está comprando produtos industrializados na Inglaterra. Então, fica difícil de dizer não vou comprar mais, né? Apesar do Napoleão estar forçando barra para que não acontecesse. Como é que vai acontecer o caso da Espanha? A Espanha não vai obedecer o bloqueio continental, vai ser invadida pelo exército francês. O rei da Espanha é Fernando VII. O Fernando vai ser exilado e o Napoleão vai dizer: espanhóis, vocês agora não têm mais um rei espanhol. O seu rei é meu irmão, é José Bonaparte, é um rei francês. E vai dar uma confusão na Espanha. Os espanhóis vão ficar, não, a gente quer o nosso rei de volta e tal. Mas o Napoleão era muito poderoso, na Europa ele era o mais poderoso agora, né, tirando ali a Inglaterra. E ele vai exilar Fernando VII, tá? José Bonaparte vai estar governando a Espanha nesse momento. Isso vai desencadear uma outra coisa que a gente vai ver lá na frente em outros capítulos, que vai ser a independência das colônias da Espanha. Como
Como assim, Jaque? A América está aqui, pessoal, afastada da Europa, obviamente, outro continente. A América está colonizada essas metrópoles. Tinha a galera lá da Venezuela, do Paraguai, do Uruguai, a gente vai ver lá na frente, pertenciam à Espanha. E como nós pertencíamos ao Brasil, tecnicamente, entre aspas, pertencíamos. Como eu falei do Haiti, o Haiti pertencia à França. Como os Estados Unidos já tinha ficado independente, a gente viu a independência dos Estados Unidos. Então, a partir da independência dos Estados Unidos, a galera daqui da América, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, o próprio México, o Brasil também, vão querer ficar independentes. A galera da Espanha, que fala espanhol aqui na América, vai pensar assim: nossa, a Espanha agora está preocupada lá com Napoleão invadiu o território, agora é a hora da gente se levantar, porque a Espanha está preocupada com problemas internos, não está ligando para as colônias, e isso também vai facilitar, de certa forma, aqui a independência das colônias. Tá? Então a gente percebe que uma coisa vai linkando a outra, uma coisa está muito ligada à outra. Tá? Vamos ficar aqui. A gente já sabe o que vai acontecer lá na frente, mas não é agora. Tá? A Espanha não vai obedecer e vai ser invadida. Ok. E Portugal, Jaque? Como é que é a história de Portugal? Portugal também não vai obedecer. Quem está governando Portugal nesse momento é Dom João VI. A mãe dele tinha problemas, ele era o príncipe regente, né? A mãe dele, Dona Maria, louca. A gente vai ver também isso mais pra frente. Tinha problemas mentais. Seria o Alzheimer, né? Que a gente fala hoje, Alzheimer, que os idosos têm, uma demência, né? Viram neném de novo, não tem noção das coisas e tal. Na época não tinha esse conhecimento, mas hoje estudos provam, né, que Dona Maria Louca, a rainha de Portugal, tinha demência, tinha Alzheimer, né? Seria Alzheimer que ela tinha. Então, não tinha noção de assinar mais papel, não tinha mais condições mentais de fazer. Então, quem está governando Portugal é Dom João VI, filho dela, e quando Napoleão, vem cá, Dom João, vai ficar fechado com a Inglaterra, como é que você vai fazer? E aí Dom João não vai obedecer, vai fugir para cá, para o Brasil. Nós pertencíamos, eu falei para vocês, né, entre aspas, tecnicamente nós pertencíamos a Portugal, e aí Napoleão vai invadir Portugal. Invadindo Portugal, a galera de Portugal mete o pé para cá, fugindo das invasões napoleônicas, tá? Aqui, com a Rússia vai ser diferente. Já que vai acontecer com a Rússia? Então tá bom, invadiu a Espanha, vai dominar a Espanha, vai invadir Portugal também, mas a Rússia, Napoleão vai encontrar um inverno muito rigoroso, abaixo de 20 graus. Né? Napoleão não contava com isso. Então, a Rússia vai usar uma tática também muito importante, vai ser usada em outras estratégias de guerra também, inclusive lá na Revolução Russa, a gente vai ver no 9º ano, que a gente conhece como tática da terra arrasada. A gente está aqui no governo de Napoleão, a gente está aqui no comecinho do século XIX, e aí a tática da terra arrasada consistia no exército russo vir destruindo campos agrícolas dentro do território da Rússia, tá? O exército francês, né, do Napoleão, tá chegando, como se o exército estivesse vindo, ó, nós estivéssemos aqui no colégio, o exército francês está vindo lá no centro de Rocha Miranda, sabe? Vindo por aqui pela Estrada do Barro Vermelho. Então, conforme o exército francês está invadindo para chegar aqui no colégio, né, mal comparando, vamos dizer assim, uma comparação chula, só para a gente entender, a própria Rússia, nós aqui no colégio, a gente vai destruindo tudo que tiver campo agrícola, indústrias do território russo, que o exército francês pudesse se proteger do frio, pudesse se alimentar, né? A gente vai destruir, matando os animais, para eles não matarem os animais para se alimentarem, destruindo o campo agrícola, destruindo as indústrias, e aí, com aquele frio, sem ter lugar para se proteger e sem alimento, o exército francês não vai resistir e vai sucumbir. Isso é tática da terra arrasada, estratégia de guerra russa. Por isso eu coloquei aqui, mas com a Rússia foi diferente, tá? E aí Napoleão vai ser exilado, vai perder essa batalha contra a Rússia e vai ser exilado na ilha de Elba, lá na Itália. Lembrando que esse exílio na ilha de Elba não vai ser que, Napoleão vai ficar preso, né, já que vai sofrer. Não, lá ele é tratado como rei do lugar. Inclusive vai fazer uma porção de modificações, tá? Tem lá um circuito, né? Museus, lugares que ele morou, né? Não era prisão, tipo, vai ficar preso, não vai comer direito. Gente, ele era general do exército, inclusive recebendo pensão, tá? Então tem circuito lá, né, na Ilha de Elba, na Itália, até hoje as pessoas visitam lugares que ele viveu, casa de veraneio que ele vai construir em homenagem à esposa. Esse é o exílio dele,
tá? Então ele vai ser exilado lá na Itália e aqui a gente vai ver o Napoleão voltando depois, né? Quando ele for exilado aqui, olha, em 1814, que eu coloquei aqui, ele vai para a ilha de Elba, vai ser exilado, vai perder essa guerra contra a Rússia. Ele vai voltar, né? E vai tentar governar a França de novo. Vai tentar dar um golpe e vai tentar ficar no governo vai quase 3 meses, né? O que a gente chama de governo dos 100 dias. Esse governo dos 100 dias vai ser o momento então que o Napoleão vai tentar governar novamente, tá? Tentando governar novamente, ele vai sofrer uma batalha, vai brigar com a Bélgica. A Bélgica está um pouquinho ali acima da França, sabe? Olhando no mapa, a gente olha França, do lado direito tá a Alemanha, um pouquinho acima tá a Bélgica. Então o Napoleão vai brigar, vai existir uma batalha chamada Batalha de Waterloo, a Inglaterra também vai se envolver, e o Napoleão vai perder em definitivo nessa Batalha de Waterloo, vai ser exilado na ilha de Santa Helena e vai morrer um tempo depois. Por isso que a gente vê na imagem, olha, eu vou trazer a imagem aqui de novo para vocês. Só para mostrar uma coisinha. Estão vendo essa imagem aqui? Isso aqui é um bonequinho que eu coloquei para ficar divertido, mas a grande maioria das imagens, né, que retratam Napoleão, ele está com a mão dentro da roupa. Vocês podem observar outras imagens. Ele está com a mãozinha dentro da roupa, o bonequinho, o desenho, né? Porque estudos também vão comprovar mais na frente, né? Historiadores vão chegar à conclusão de que o Napoleão morreu de câncer no estômago. Ele sentia fortes dores, por isso essa mão aqui dentro da roupa, estão vendo? A mão aqui embaixo do peito, tá? Essa mãozinha direita, ok? Desculpa. Vamos voltar lá pra frente, então. Vai ser exilado e vai morrer, que a gente conhece como governo dos 100 dias, tá? Nesse momento, então, a gente vai ver emergindo, a gente vai ver aí países muito importantes emergindo, vencendo a França, né? Que a gente conhece como quatro grandes. Outros também, mas os quatro países mais importantes que vão vencer a França napoleônica nesse momento são Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria. E isso vai levar a gente para o outro módulo que não é agora. Tá? Vai ter um grande movimento, como é que a França vai ficar, o Napoleão está exilado em definitivo. Vamos organizar essa bagunça que o Napoleão fez? Invadir uma porção de lugares? Isso vai levar a gente para o próximo módulo, mas não é agora. Keep calm, como eu coloquei lá no finalzinho de França pré-revolucionária, alguma coisa assim, tá? Fazendo uma brincadeira com vocês. Então aqui acabou a era napoleônica, essa é a última fase do governo dos 100 dias, os exercícios do módulo vão ficar, mapa mental eu estou mandando em link para vocês, vocês vão clicar em cima, vai aparecer um mapa mental muito legal falando de Napoleão, tá? E aqui eu trouxe uma imagem muito interessante para a gente fechar esse módulo, né? Já que o Napoleão, eu queria falar um pouquinho sobre isso, tem um exercício falando, né, lá no módulo na página 188, tá falando sobre isso também. Acho importante a gente refletir, porque é o exercício que fala, eu acho que é o nome, eu esqueci agora o nome do exercício, gente. É para refletir, eu acho. Eu não lembro direito, desculpa, eu não lembro. Eu sei que está na página 188 do livro de vocês. Eu já estou dando aqui um spoiler, né? De como é que isso funciona, de como é que vocês podem fazer. Vocês vão pesquisar, obviamente, né? É importante parar para pensar, porque o Napoleão, na verdade, a gente falou de liberdade, de igualdade, de direitos, mas a mulher ficava excluída, né? A mulher tinha que obedecer o marido e o pai, né? Ao pai primeiro e mais tarde, quando casasse, ao marido, né? E aí o exercício está pedindo para a gente fazer um paralelo, uma comparação sobre essa igualdade de gênero, né? Gênero masculino e feminino, como é que é isso no Brasil? Pessoal, no Brasil, a luta ainda é muito grande, né, para essa igualdade. Aqui tem as mulheres, olha, uma mulher aqui, a última, que é parecendo uma japonesa aqui, uma negra, uma loira, né, uma branca, uma outra negra aqui, uma outra parecendo o olhinho puxado também, uma japonesa, nas duas pontas, pedindo, né, fim da violência, creches públicas, valorização do salário mínimo, igualdade. A mulher correndo atrás. E a gente esbarra em muita coisa que dificulta isso. Apesar de nós termos aí uma lei de equiparação salarial, isso está na Constituição, né, que a mulher tem que ganhar a mesma coisa que o homem. A gente ainda vê essa desigualdade. Apesar de existir a Lei Maria da Penha, que defende a mulher contra o marido machucar, contra o marido bater, existe a Lei Maria da Penha, que está aí para defender as mulheres, a delegacia da mulher, né? Mas ainda existe
muito, a gente pode falar, muita desigualdade. A mulher ainda sofre muito nesse sentido. Os desafios, né, como o exercício está pedindo, são muito grandes para a gente conseguir isso aí. Tem um estudo que diz que depois de 2030, pessoal, nós estamos em 2020. Depois de 2030, né, daqui a 10 anos, essa desigualdade ainda vai ser muito crescente. Né? Qual é a ideia disso tudo? A gente entender que a violência contra a mulher, apesar de Lei Maria da Penha, delegacia, a violência contra a mulher aumentou, o abuso, o assédio. Pessoal, o Brasil é o quarto país no mundo. Pessoal, nós temos 190 e blau de países. O Brasil é o quarto no número de casamentos infantis. Meninas muito no interior, na área rural, meninas casando com homens mais velhos, meninas sendo entregues pela própria família por fome, não tem o que comer, não tem trabalho, engravidam, esses homens abusam das meninas, engravidam e a família entrega essas meninas. Então, assim, é um sofrimento muito grande, né? A mulher trabalha mais em casa, isso ainda existe. Nossa, Jaque, mas assim, a gente vê os maridos ajudando, sim, e é legal ter consciência. Se os dois trabalham, os outros trabalham fora, por que o homem um dia não lava a louça? Por que o homem um dia não lavar ali o vaso do banheiro para ajudar a mulher? Por que a mulher pode chegar do trabalho cansado, o dia todo em pé, né, e fazer as coisas em casa e o marido não pode fazer? Ainda tem essa coisa machista, a gente ainda vive isso. Tá? A gente vê uma maioria, né, uma grande maioria das mulheres que engravidam, das meninas, serem negras, isso ainda acontece, que vivem em comunidade. Então a gente tem que tentar, né, o exercício pede para a gente refletir sobre isso. Né? E qual é a ideia? Né? Que surjam mais leis, mas que as próprias leis que existem sejam obedecidas. A gente precisa disso. Né? A gente quer igualdade. Né? A questão da terra, mulheres, né, que vivem no interior, a grande maioria das terras de, 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 é, de sítios, de fazendas, estão em nomes de homens. Em geral, não é nome de mulher, é em nome de homem. Então, a gente vê essa questão da desigualdade muito grande, tá? Ó, vou parar aqui então. Aqui eu fecho. Era napoleônica. Vou mandar esses dois arquivos para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? E tentem fazer os exercícios, tá tranquilo. Tá falando lá de código napoleônico, falando de bloqueio continental, tá? Na próxima, eu vou corrigir esse módulo e a gente começa um módulo novo, tá bom? Se cuidem, leiam com calma, peguem o livro e vão tentando marcar o que está nas telas, né? Porque eu faço em cima do livro de vocês. Tá, eu faço em cima do material. A gente já tem o material pronto, mas eu vou lá no livro de vocês e vejo direitinho o que está aparecendo, tá? Vão marcando, vão destacando lá com marca-texto, usando post-it, que vocês gostam muito, né? Para identificar, linkando o que a Jaque está falando com o livro de vocês, tá? Morrendo de saudade, fiquem bem, se cuidem, por favor, cuidem da família. E já já a gente vai se ver, a gente vai apurar isso tudo, vai dançar, vai cantar paródia, tá? Muita saudade. Amo vocês, muita saudade, se cuidem, tá? Beijo no coração.